Jornal da Manhã. Saúde. Vou falar de saúde aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Espaço que tem o oferecimento do atendimento virtual Unimed Sorocaba. Todas as suas dúvidas e necessidades num só lugar. Acesse unimedsorocaba.coop.br. unimedsorocaba.coop de cooperativa.br. unimedsorocaba.coop.br, né, Gustavo Ferreira? É isso, coop.com.br. Não tem como não, viu, Colim? Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, que é o responsável pela Santa Casa aqui de Sorocaba, está ao vivo conosco no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Padre Flávio, muito bom dia. A gente tem observado a preocupação, a dedicação do Padre Flávio com relação à Santa Casa e agora a preocupação com esta fase difícil que o mundo está vivendo aí do coronavírus. A Santa Casa hoje, Padre Flávio, quantos pacientes com coronavírus tem, hein, Padre Flávio? Bom dia. Bom dia, Colim, bom dia a todos e a todas. Nós estamos vivendo em Sorocaba um momento bem atípico se nós compararmos com o resto do Brasil e do mundo, ainda mais para uma cidade relativamente grande. Para que os ouvintes compreendam bem, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, por decisão da prefeita Jaqueline Coutinho, via Secretaria Municipal de Saúde, ficou como referência Covid na cidade de Sorocaba. Então a UPH da Zona Leste, ela ficou como referência para os problemas respiratórios, gripais, né? E temos um galpão ao lado da própria UPH que funciona normalmente, e depois o hospital, onde nós temos 30 leitos de enfermaria, coronavírus próprios para corona, e temos mais 20 leitos de UTI. Na UPH da Zona Leste, nos últimos 7 dias, a gente tem uma média de 15 a 20 pessoas ao longo do dia que tem procurado a unidade pré-hospitalar para se queixar de algum tipo de sintoma respiratório. Pode ser uma tosse, pode ser uma bronquite crônica, uma suspeita que ela tenha contraído o coronavírus. Pode chegar até umas 30 pessoas, como foi ontem. Raramente elas chegam a ser internadas. Então essa é a situação, para que todos compreendam, da porta de entrada da cidade, que é a UPH Zona Leste, referência Covid, coronavírus, para que todos compreendam bem. Depois nós temos na enfermaria da Santa Casa 30 leitos. No momento nós estamos dos 30 leitos, somente 3 ocupados, e na UTI, que nós temos 20 leitos, no momento nós só temos 5 pacientes internados. Então, nós estamos com ocupação hospitalar, no que se refere a essa pandemia, por volta dos seus 20, 25%. Portanto, um índice muito baixo e atípico para a realidade brasileira. Ô, Padre Flávio, eu sei a sua resposta, mas eu gostaria de bater nesse ponto. Esses pacientes são 5, o senhor falou, na UTI, os 5 com coronavírus. Exatamente. Perfeito. Agora, nós sabemos também que o senhor tem um estudo, eu não sei se o senhor pode divulgar, se o senhor tem um levantamento, eu pediria, que eu acho que é importante também para nós termos uma orientação e observarmos o momento que nós estamos vivendo aqui em Sorocaba, aqui na nossa região, sobre a curva, né, do coronavírus para o mês de maio. Esse estudo de onde é? Antes de mais nada, onde foi feito esse estudo sobre a curva aí do coronavírus para o próximo mês de maio? Veja bem, Ercolim e os ouvintes, primeiramente, eu falo assim com muita humildade, eu não sou técnico, eu não sou infectologista, então eu faço somente uma partilha daquilo que eu constato no meio hospitalar e pela UPH. Aliás, nem aqueles que são infectologistas, cientistas, técnicos na área, conseguem prever, né? O segundo ponto é de que o Brasil, ele é um país de extensão continental.
E agora, o que nós podemos fazer por análise comparativa é o que aconteceu no resto do mundo, ou seja, as grandes metrópoles é que tiveram problemas realmente com a pandemia. Então pode ver, você pega o mapa dos Estados Unidos, quem quiser pode pôr no Google aí, coronavírus nos Estados Unidos, onde que ele está. Aí vocês vão ver no mapa dos Estados Unidos, tem lá o desenho, pega toda a costa leste e um pouco da costa oeste. Quando pega na costa leste dos Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey, Washington, quer dizer, as grandes cidades que tem metrô, que tem milhões e milhões de habitantes. As regiões dos Estados Unidos que tem poucos habitantes, que não são tão povoadas, tão inchadas as cidades, é baixo índice. O mesmo acontece com a Espanha, o mesmo acontece com a Itália, ou seja, o vírus ele gosta de aglomeração e realmente o sistema de saúde entra em colapso em cidades grandes. É o caso do Brasil. Quais são as 5 cidades ou 6 que estão em maior grau de colapso? São aquelas que têm milhões e milhões de habitantes e que têm metrô e que têm um sistema ferroviário ou de ônibus de transporte muito grande. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, lá toda a região do Ceará, também Amazonas, enfim, são cidades, e próprio Belo Horizonte também está uma situação difícil. Então, essas grandes capitais do país, com milhões e bilhões de habitantes, a Amazonas já entrou em colapso, já não existe mais leitos de UTI. Fortaleza está chegando nisso, né, o Ceará em si. Pernambuco também está num problema gravíssimo, e depois parece-me que São Paulo estava por volta de 80%. O Rio de Janeiro, a maioria dos hospitais públicos já não tem leitos. O que nós podemos perceber em todas essas cidades? São cidades com grande movimentação em seus aeroportos. Por exemplo, o aeroporto de Fortaleza é o maior de entrada de estrangeiros do país. Então, nesse estudo, de uma forma autodidata que eu tenho feito, nós temos uma tabela, para que todos entendam, uma tabela de graus de contaminação, tá? Imagine como uma pirâmide. Quais são os 5 piores lugares para propagar esse coronavírus, que são de cor vermelha? Primeiro lugar são os hospitais. Segundo lugar são os aeroportos. Terceiro lugar são os terminais rodoviários. Quarto lugar são os transportes públicos. Em quinto lugar são os cinemas. Vejamos aqui a questão de, por exemplo, Sorocaba. Sorocaba, questão dos hospitais, que está em primeiro lugar nessa pirâmide, tá? A nível internacional de possibilidade, alto índice de contágio do vírus. Os hospitais tiraram voluntários, os nossos hospitais tiraram os estudantes, os hospitais diminuíram ou praticamente encerraram as visitas aos pacientes. Então, o hospital aqui em Sorocaba, eu digo pela Santa Casa, o índice de contaminação baixíssimo. Segundo lugar, aeroporto. Sorocaba tem um aeroporto, mas ele é um aeroporto mais privado, ele não é um aeroporto comercial. Então, Sorocaba também, nessa pirâmide de cor vermelha, ele também não, o segundo lugar de contaminação, aeroporto, Sorocaba não tem como ter disseminação. Terceiro lugar são os terminais rodoviários, e vem junto com o quarto, que são os transportes públicos, ônibus e metrô. Ora, Sorocaba não tem metrô, então possibilidade zero de contaminação. E o outro problema que nós temos aqui, quarto, seria a questão do transporte público. Sorocaba enfrenta há mais de um mês uma novela que tem causado grande sofrimento para a população, né? Uma briga aí de visão, uma briga jurídica, uma briga de legítima de ambos os lados. Eu não estou tomando par de ninguém, mas entre a URBS, prefeitura e o sindicato. Então, essa novela terrível de mais de um mês fez com que a frota circulasse raramente, e os dias que ela circulou com 40%. Então, os 5 maiores lugares para transmitir esse vírus, Sorocaba não está tendo. Repito, hospital, aeroporto, terminal rodoviário, que teve a paralisação, transporte público, nós
um termômetro. Aí vem Cor Laranja, que é o número 6, cinema. Nós estamos desde março, assim, com cinemas fechados na cidade. Aí nós vamos em 7º lugar, elevadores. A maior parte da cidade de Sorocaba tem muitos prédios, a maioria são comerciais, e aqueles que são que estão parados, e aqueles que são de moradores, os síndicos alertaram bem. Eu vejo no prédio dos meus pais, aqui na cidade de Sorocaba, tem álcool gel na entrada do elevador, tem uma série de cuidados. Então também elevador e cinema não conta. Depois em 7º lugar, nós temos os restaurantes, em 8º as praças de alimentação. Desde março, os restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação estão parados em Sorocaba. Ô, Padre Flávio. E assim por diante. Então, a possibilidade, Herculino, só para eu concluir o pensamento, a possibilidade da transmissão está muito baixa em Sorocaba. Ô, Padre Flávio, tem um outro fator importantíssimo também, né? Nós temos algumas comunidades, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, que apresentam aí cerca de 12 mil pessoas morando num quilômetro quadrado. Aqui em Sorocaba nós estamos com 2.000 pessoas, é a média. Alguns lugares da cidade mais, outro um pouco menos e tal, mas muito, muito, muito abaixo, né? Dessas comunidades, principalmente comunidades carentes dos grandes centros urbanos aqui do Brasil. Esse é um fator também importante para nós levarmos em consideração a situação da nossa cidade, da nossa região, né? Com relação ao coronavírus. Agora, o senhor falou, Padre Flávio, que não é especialista, mas o senhor é um estudioso. E sobre isso, está se debruçando sobre isso, está diretamente ligado a este problema, já que é o gestor da Santa Casa aqui de Sorocaba, e logicamente que está no meio médico, conversando com os profissionais de saúde, infectologistas, pessoas que têm experiência ou pelo menos têm uma visão de análise mais apurada que a nossa. Diante disso tudo, o senhor acha que a flexibilização poderia ser feita? A Justiça, baseando-se num decreto do governador do estado de São Paulo, proibiu a flexibilização que começava para alguns setores aqui em Sorocaba. Baseando-se evidente nesse decreto e com respaldo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor, pelo que tem conversado, pelo que tem analisado por esses dados, acha que a gente poderia estar vivendo essa flexibilização, Padre Flávio? Olha, sem dúvida alguma, porque eu acho insano. No Brasil, nós temos uma norma, seja a nível federal ou a nível estadual, para todos os municípios, já de que, repito, insisto, nós somos extensão continental, nós temos uma pluralidade de situações que são diferentes. O senhor mesmo acabou de mencionar aí uma delas, né, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu acho que levar em conta uma radicalização, ela é insano, na minha opinião, né? Lógico que é um zelo, mas eu acho que deveria haver por parte das autoridades constituídas, apesar que foge, escapa às vezes do poder público, toma uma decisão como a prefeita aqui, né? Ela depende da autorização e das orientações de São Paulo, da capital, mas eu acho que deveria ter, no caso de Sorocaba, uma flexibilização, porque é impossível, né, nós estarmos nessa situação hoje de Sorocaba confortável ainda. Com isso eu não estou falando que eu sou a favor do fim do isolamento. Eu estou falando realmente, a própria palavra o diz, ser flexível. O que é ser flexível? É ser coerente, é como uma torneira. A gente abre um pouquinho, depois abre um pouco mais forte, aí está saindo muita água, aí a gente fecha, estanca. Então, eu acho que a gente ser flexível é nessa perspectiva, né? A gente tem que fazer uma regulação. Eu não posso comparar Sorocaba a São Paulo, como eu não posso comparar a sua amada Porto Feliz. Sorocaba é diferente, é uma outra realidade. Quer dizer, eu acho que deveria ser levado em conta esses critérios para que a economia voltasse ao normal gradualmente, com o uso obrigatório de máscaras,
essa é a minha opinião, né? Deveria ter um acordo onde se pudesse voltar gradualmente, estrategicamente, a abertura, mas todos com máscara, isso acho que é fundamental, mas não tem como, o vírus não vai desaparecer da sociedade, ele veio para ficar, eu acho que é insano nesse sentido. Agora, cidades como, por exemplo, se pega uma Manaus, que já não tem mais leitos, né? Também fiquei estarrecido, eu não sei se foi Manaus ou Fortaleza que tinham o Rio de Janeiro, 300 pessoas esperando por vaga de UTI e não tem UTI. Então essas cidades é isolamento total, realmente ninguém sai na rua. Aí tem que ter uma radicalidade, porque o sistema hospitalar já entrou em colapso, a saúde já não responde. Ô Padre Flávio, só corroborando, me perdoe em cima disso que o senhor está falando, o senhor sabe que o nosso tempo é escasso aqui e a gente, para abordar mais temas relacionados a essa área, né? E principalmente sobre a estrutura da Santa Casa neste momento difícil. Nós temos o seguinte, que todo esse trabalho, toda essa imposição da quarentena é para não ter um caos aí no sistema público de saúde. É para se manter aí um nível que possa atender a demanda das pessoas que procuram o serviço público de saúde. A Santa Casa de Sorocaba, fala-se muito ultimamente sobre o tal dos respiradores, que tem salvado vidas e tem sido uma dificuldade em grandes centros no mundo inteiro para ser encontrados. Sorocaba está com quantos respiradores hoje, hein, Padre Flávio? Se der, Deus me livre, não vai acontecer, um problema de precisar da UTI. Quantos respiradores hoje nós temos na Santa Casa? Olha, Ercolim, em Sorocaba nós temos, a Santa Casa tinha 20 leitos de UTI, tinha alguns leitos de emergência. Em janeiro, quando soubemos que estava virando, a epidemia poderia virar uma pandemia, que estava a coisa acontecendo, nós alugamos mais de 20 respiradores. Hoje a Santa Casa consta, nós temos aqui 60 leitos de UTI, certo? Sendo que desses 60, 20 é para próprios específicos para coronavírus, e numa eventual tragédia, numa situação caótica, como aconteceu já em Manaus ou em Fortaleza, está acontecendo no Rio de Janeiro, e São Paulo está se aproximando, nós poderíamos ter uma tentativa, aí cabe uma negociação com a prefeitura e com outros hospitais, de passarmos para 40 leitos de Covid na Santa Casa. Eu acredito que ela conseguiria dobrar e a gente conseguiria locomover alguns desses pacientes da UTI 2, né, para lá. Então, dos 60 leitos, Ercolim, 60 leitos de UTI, nós temos 55, 56 respiradores, porque na UTI convencional, nem todos que lá estão precisam de um respirador. Portanto, eu considero 100% de respirador nas nossas 3 UTIs, o que em Sorocaba é uma raridade. Eu não conheço em Sorocaba nem hospital particular que tenha 60 leitos de UTI e que tenha essa quantidade de respiradores como a nossa Santa Casa de Misericórdia. O Padre Flávio, o senhor falou que são 20 leitos para coronavírus aí na Santa Casa, nós estamos com 5 pessoas neste momento nessas UTIs, mas no total são 60 leitos, sendo que 40 para outras doenças, né? Desses outros 40, quantos leitos estão ocupados hoje na Santa Casa? Desses outros 40, Padre Flávio? Certo, dos outros 40, se chama UTI 1 e UTI 2. A UTI 1 parece-me que estava ontem com 16 e a UTI 2 parece que estava com 11. Portanto, elas não estão com 100% cada uma delas. Por isso que eu disse que haveria talvez uma possibilidade de, numa emergência, a gente poder transformar 20 em 40, num caso emergencial. Tá. Mas aí teria que ter toda a parte do diretor técnico, Dr. Fernando Brum, e os técnicos, para negociarem, talvez com outros hospitais, para pegarem esses pacientes clínicos de UTI em seus respectivos hospitais e nós dobrarmos a capacidade. Aliás, doutor Fernando Brum, diga-se de passagem, tem feito um trabalho fantástico, né? Tem se aprofundado neste assunto, ele está muito antenado com o que está acontecendo aqui em Sorocaba, na nossa região.
nesse aspecto de coordenação, ele tem feito um trabalho e, olha, a escolha foi excepcional, não só pela dedicação, como pela experiência que tem o doutor Fernando Brum nessa área médica. Agora, Padre Flávio, o senhor é evidente que tem conhecimento antenado sobre todos esses problemas de saúde. Nós temos hoje 20, pode se transformar em 40 leitos de UTI na Santa Casa. Se nós pegarmos todos os hospitais aqui, quantos leitos e quantos respiradores aproximadamente nós temos? O senhor tem ideia? Tenho. Veja bem, ainda antes de... Eu tenho mantido contato com todos os hospitais, né? E, por exemplo, e antes, Ercolim, para aqueles que estão me ouvindo, eu quero deixar muito claro que eu não sou contra o isolamento, eu só sou a favor de uma flexibilização inteligente, tá? Pelo amor de Deus, senão alguém vai falar, Padre Flávio tá falando que tem que voltar tudo ao normal, ele é contra o isolamento. Eu sou a favor do isolamento, só quero fazer esse parênteses. Voltando aí agora à questão da nossa realidade. O CHS hoje, ele tem aproximadamente 4 leitos, que é o conjunto hospitalar, 4 leitos de UTI para coronavírus. Parece-me que o governo do estado vai investir em respiradores e lá vão abrir uma nova ala de UTI e vai ter 10 leitos. Mas atualmente, o CHS tem somente 4, tá? O CHS, só para ficar claro, o CHS é no centro da cidade, né? Isso, o conjunto hospitalar ali perto da rodoviária. Isso. Lá nós temos hoje somente 3 pacientes internados com coronavírus. Já no ADIB, que é o novo regional lá na Raposo, tá? Foi inaugurado enorme. Nós temos hoje 20 leitos de UTI e desses 20 leitos de UTI, hoje tem por volta de 18 pacientes da nossa região metropolitana. Depois, Ercolim, nós somos aqui a DRS 16. Para quem está ouvindo, para entender, a saúde, como o estado de São Paulo, ele é muito grande, né? Nós somos maiores do que muitos países europeus. Aliás, o estado de São Paulo soma junto Espanha e Portugal e algum outro país aí. Então, o estado de São Paulo ele tá dividido em regiões. A nossa é a DRS 16, que começa aqui na região de São Roque e vai até Itapeva, até a divisa com o Paraná. É como um espigão aqui, contornando toda essa parte mais sul do estado de São Paulo. Então nós temos São Roque, que aglutina algumas cidades em volta, como Ibiúna, Mairinque, Alumínio, Araçariguama. Temos aqui Sorocaba, que atende toda essa região, onde temos aqui Votorantim, temos Piedade, Tapiraí, etc. Sendo que, por exemplo, uma Araçoiaba, como uma Piedade, parece que eles têm alguns leitos de UTI para coronavírus, parece que foram criados. Depois nós temos a região de Tatuí, que são 6 cidades que estão ligadas a Tatuí. Parece-me de que Cerquilho, Tietê, Iperó, Boituva estão ligados a Tatuí e parece que lá foram criados 6 leitos de UTI para coronavírus. Porto Feliz tem 10 leitos de UTI para coronavírus, só que o hospital fechou só para os habitantes, os munícipes, da própria Porto Feliz. Depois nós temos Itapetininga, onde nós, Santa Casa, administramos, fazemos a gestão lá do Hospital Ossi em Itapetininga. Estamos criando 10 leitos de UTI coronavírus. E depois temos a região de Itapeva, onde o hospital não consegue ter espaço próprio para UTI. Parece que há um diálogo para que ali tenhamos alguns leitos em parceria com a rede privada. Tudo isso eu tenho acompanhado junto com o deputado Vitor Lippe, que tem se esforçado demais. Eu quero aqui parabenizar ao vivo o deputado Vitor Lippe, porque ele está sendo imbatível, mesmo sofrendo, perdeu esses dias o seu pai, vítima de coronavírus, sua mãe também está ainda hospitalizada na UTI, parece que melhorando as nossas orações, né? Então o deputado Vitor Lippe tem acompanhado muito em toda essa logística da nossa região metropolitana, porque se Itapetininga fizer bem a lição de casa, sobra mais leitos aqui no ADIB, que podem receber sorocabanos caso Sorocaba entre em colapso. Então nós temos que ajudar a região metropolitana. Uma vez fortalecida a região metropolitana, nós desafogamos aqui o ADIB e o CHS
e, portanto, Sorocaba sai ganhando também. Tá certo, sem contar os hospitais particulares, né, Padre Flávio, que atendem aí os planos de saúde, aqueles que são particulares. Ou seja, nós estamos numa situação tranquila, se é que se pode colocar dessa forma. Se nós compararmos com o Brasil, tá? Se compararmos com o Brasil, a nossa região, ela está mais preparada, mais estruturada. Eu não estou falando que é impossível que aqui exista um caos. Mas eu acho que a probabilidade de calamidade aqui é menor, porque a nossa região ela está bem estruturada. Essas cidades também que estão entrando em colapso, Ercolim, eram cidades que já estavam com problemas de saúde público há muito tempo. Pega o Rio de Janeiro, o ano passado deu no Fantástico, em outros meios de comunicação, já estava em colapso a saúde dessas cidades, né? Já havia uma má gestão, um desvio do dinheiro público, o próprio sistema hospitalar já estava em colapso, por natureza, né? É verdade. E São Paulo sofre porque tem 12 milhões de habitantes e a grande São Paulo chega a 20 milhões, né? São aglomerados todas aquelas cidades circunvizinhas. Então ali é um problema também populacional, né? Sem dúvida. 20 milhões, 1% são 200 mil pessoas. Realmente é muito difícil. Padre Flávio, eu gostaria de agradecer a sua participação. Dava pra gente continuar essa entrevista, assuntos importantes, mas o nosso tempo é escasso. E o principal o senhor falou, tenho certeza disso. Só pra gente resumir. E rapidamente, Padre Flávio, para o ouvinte que ligou o rádio agora, nós temos 20 leitos hoje destinados na UTI da Santa Casa, só para o coronavírus. São 60 leitos na Santa Casa. Num caso que não vai precisar, se Deus quiser, pode-se chegar a 40 leitos só para coronavírus. E hoje nós temos 5 internados, não é isso, Padre Flávio? Com coronavírus ou suspeita na Santa Casa. E sem contar, o Padre Flávio falou aí no final da sua entrevista, a estrutura na região que nós temos, que não está colapsada, não está nem perto de chegar a uma preocupação maior no momento com o coronavírus. Gostaria também de falar para o senhor, viu, Padre Flávio, da enorme audiência aqui do Jornal da Manhã e as pessoas se posicionando aqui com relação a essa sua entrevista, agradecendo a sua participação, cumprimentando pelo empenho. Agora, eu não poderia deixar de destacar a Gisele Ferreira. Eu faço dela as minhas palavras. Ela diz o seguinte: considero as colocações do Padre Flávio até certo ponto sensatas, porém o povo, aí que eu acho, o senhor falou sobre flexibilização e muita gente pensa isso, todos nós pensamos e achamos que pode ser flexibilizado sim, pode começar aqui na nossa região, parte do comércio abrir com certas regras e tal, mas o problema, a Gisele coloca, e aí que fica o medo da gente, é com relação à população. Não observar determinados pontos importantíssimos, né? Que são colocados aí, como a máscara, como manter uma distância razoável, também por falta de estrutura muitas vezes, né? Não se tem aí as condições de se levar em conta, né? Essas orientações básicas que nós precisamos. Eu via ontem, por exemplo, nos telejornais, as filas nas caixas econômicas de todo o Brasil, nas agências da Caixa em todo o Brasil, para receber os R$600. É um caso de necessidade do povo. Pode ter certeza que o povo não queria estar lá não, Padre Flávio. Sabe por quê? Não é só por causa do coronavírus. Foi gente que amanheceu na fila, foi 8 horas da noite, 10 horas da noite para pegar um lugar na fila, para ficar atrás dos R$600. Que eles são, R$600 são extremamente importantes para as famílias, para essas pessoas. Então nós temos algumas peculiaridades aqui que faz com que a população, sem contar, né, a falta de noção de alguns em não acreditar ou mesmo deixar de lado essas orientações para serem seguidas, né? Então acredito que aí resida também um dos problemas da flexibilização. Mas se Deus quiser, nós vamos passar por tudo isso, vão passar incólume ou pelo menos da maneira menos traumática possível e logo voltando à vida, à normalidade aqui na nossa região. Muito obrigado, viu, Padre Flávio? Tenha um bom dia. Bom dia, Colim, bom dia a todos os ouvintes e peço realmente que os idosos permaneçam em casa, vamos fazer aí o isolamento, caprichar máscara, álcool gel, evitar aglomeração, né? Vamos aí seguir as regras,
do Ministério Público, vamos seguir as regras do governo estadual e da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, enfim, todos os organismos que nos orientam, eles que devem determinar quando deve se ter ou não essa flexibilização. Então sigamos as orientações dos técnicos a nível estadual e municipal. Muito obrigado. O padre Flávio Jorge Miguel Júnior, ele que é o